O fogo havia consumido quase tudo, mas, por alguma razão, os vidros permaneceram intactos. Nenhuma rachadura, nenhuma fuligem, apenas a mesma superfície translúcida reluzindo sob a névoa da manhã. O relatório oficial concluiu que a tragédia foi um acidente, mas para alguns havia algo de errado. Entre os curiosos que se aproximaram das ruínas nos dias seguintes, estava Marina Alves, estudante de arquitetura e pesquisadora amadora de fenômenos urbanos. Ela havia lido sobre a Casa de Vidro anos antes, em uma matéria sobre obras malditas do modernismo brasileiro. Quando soube do incêndio, sentiu um impulso incontrolável de ir até lá. Naquela manhã cinzenta, Marina estacionou o carro na estrada e observou o terreno. O portão estava destruído, mas as paredes reluziam como se tivessem sido polidas. A fumaça ainda subia de alguns pontos do chão e o cheiro de queimado misturava-se ao da terra úmida. Ela respirou fundo e caminhou até a entrada. O silêncio era absoluto. Apenas o estalo distante de metal resfriando. Enquanto explorava os destroços, encontrou fragmentos de madeira e ferro derretido. Entre tudo aquilo, um objeto chamou sua atenção. Um pequeno espelho portátil, de moldura dourada, intacto. Ela se ajoelhou, limpou a superfície com a manga do casaco e o coração acelerou. O vidro refletiu seu rosto, mas o olhar que a encarava não era o dela. A imagem parecia mais velha. Os olhos tinham um brilho frio, vazio, e um sorriso quase imperceptível curvava-lhe os lábios. Marina soltou o espelho imediatamente. Ele caiu no chão, mas não quebrou. O reflexo continuava lá, observando-a. Ela recuou, tentando se convencer de que era apenas o nervosismo. Pegou o celular e começou a filmar o ambiente. Registro de campo, 23 de setembro, disse com a voz trêmula. Ruínas da chamada Casa de Vidro. Estrutura parcialmente intacta, vidros aparentemente indestrutíveis. Enquanto falava, a câmera capturou algo atrás dela. Um vulto passando entre os painéis. Marina girou o corpo, mas não havia ninguém. O coração batia forte. Deve ser o reflexo, murmurou. Sempre o reflexo. Andou mais um pouco, explorando o que restava do piso superior. Entre o entulho, encontrou um corredor quase intacto, levando até uma parede de vidro coberta por fuligem. Esfregou a manga e viu algo gravado na superfície. O quarto espera. Ela deu um passo para trás. O espelho dourado, deixado lá embaixo, agora estava aos seus pés. Como se tivesse se movido sozinho. Marina retornou à cidade naquela tarde. Passou a noite em claro, assistindo a gravação várias vezes. No minuto 2:57, um frame a fez congelar. Por trás de sua silhueta, refletida num painel quebrado, havia o rosto de uma mulher. Cabelos escuros, olhos fixos na câmera. E por um breve instante, os lábios da mulher se moveram, formando uma palavra. Marina pausou, aumentou o contraste, aproximou a imagem. A palavra era fique. Nos dias seguintes, Marina mergulhou em pesquisas sobre o engenheiro Arthur Lacerda. Descobriu que, antes de construir a Casa de Vidro, ele havia trabalhado num projeto secreto para o governo. Um laboratório de pesquisa em superfícies ópticas e tecnologia reflexiva. O projeto, apelidado de Espelho de Memória, foi encerrado após um acidente que resultou em várias mortes. Ninguém soube exatamente o que aconteceu. Ela também encontrou um nome recorrente nos relatórios. Helena Duarte, arquiteta assistente. O nome soava familiar, mas Marina não lembrava de onde. Ao procurar nos registros públicos, encontrou uma notícia antiga. Arquiteta desaparece após incêndio misterioso na Serra do Engenho. A foto era nítida. Helena, a mesma mulher que aparecia no reflexo do vídeo. Marina fechou o notebook devagar. O frio percorreu-lhe a espinha. Então era ela. Nos dias seguintes, a curiosidade se transformou em obsessão. Ela sonhava com a casa, os painéis de vidro, o corredor sem fim,
as sombras que se moviam dentro das paredes. Certa noite, acordou com um som familiar. Um estalo. Olhou em volta e viu o espelho dourado sobre a cômoda. Ela não lembrava de tê-lo trazido. Levantou-se devagar, o coração acelerando. A superfície do espelho parecia embaçada, como se alguém respirasse do outro lado. Marina aproximou-se tentando entender, e então, do fundo da superfície, algo se moveu. Uma silhueta humana. A figura foi se aproximando até que o rosto ficou nítido. Helena. Marina recuou tropeçando no tapete. O reflexo sorriu e a voz ecoou em sua mente. O quarto ainda está lá. Você pode ver o que ninguém viu. No dia seguinte, Marina voltou à casa de vidro. Dessa vez, o sol mal conseguia atravessar a névoa. O ar parecia mais pesado, como se o lugar respirasse. Ao entrar, percebeu algo diferente. O espelho dourado, que ela havia deixado no carro, estava sobre uma mesa. O mesmo brilho, a mesma superfície perfeita. "Tá bem", murmurou. "É isso que quer, eu vou ver." Caminhou até o corredor onde lera a frase "O quarto espera." O chão rangia, o ar estava frio. O vidro ao final do corredor agora estava limpo, translúcido. Atrás dele, um cômodo que não existia antes. Era o quarto que ninguém viu. Marina pressionou as mãos contra o vidro. A superfície pulsou sob seus dedos, emitindo uma leve vibração. Deu um passo à frente e atravessou. O ar lá dentro era denso, quase líquido. Tudo parecia suspenso, o tempo parado. O cômodo era circular, sem janelas, com paredes inteiramente feitas de vidro líquido, refletindo milhares de ângulos do próprio rosto dela. No centro, uma cadeira metálica, e à frente, uma estrutura semelhante a uma cápsula. Ela se aproximou fascinada. Sobre a cápsula havia um símbolo gravado, um olho cortado por uma linha, e abaixo dele, as palavras Projeto Reflexo, Iteração Final. Marina tocou a superfície. O vidro vibrou e se iluminou. A cápsula se abriu lentamente, revelando o que havia dentro. Um corpo, o corpo de Helena, pálida, imóvel, os olhos abertos, como se ainda estivesse viva. Os cabelos escuros flutuavam em líquido transparente. A pele parecia intacta, preservada. Marina deu um passo para trás, o coração disparado. De repente, a superfície da cápsula se fechou novamente e uma luz vermelha começou a piscar no teto. O ar vibrou. As paredes de vidro mostraram reflexos diferentes. Imagens de Helena viva, andando pela casa, falando sozinha, chorando diante dos espelhos. Marina olhava para todos os lados, incapaz de entender. Era como se o quarto reproduzisse memórias. Até que uma dessas imagens se virou para ela e disse, com os lábios perfeitamente sincronizados: "Você entrou, agora o quarto vê você." Marina sentiu o chão estremecer sob seus pés. As imagens nas paredes começaram a se multiplicar, formando uma sequência contínua de reflexos em movimento. Cada um mostrava a Helena em momentos diferentes, desenhando plantas, falando com alguém que não aparecia, observando o vidro como se esperasse uma resposta. A voz voltou, sussurrando: "Você está no lugar onde tudo começou." O eco parecia vir de dentro da própria cabeça de Marina, reverberando como um pensamento que não era dela. Ela tentou se mover, mas o ar dentro do quarto parecia denso demais, como se tivesse consistência. Cada passo exigia força. "O que é isso?" perguntou com a voz trêmula. "Por que estou vendo isso?" "Porque você olhou." A superfície de uma das paredes começou a se transformar. As imagens de Helena se dissolveram, dando lugar a outras, figuras desconhecidas, pessoas presas dentro do vidro, tocando o interior como se pedissem socorro. Algumas choravam, outras gritavam, mas sem emitir som algum. O coração de Marina disparou. Ela começou a entender. Aquelas pessoas não estavam sendo projetadas, elas estavam presas. De repente, uma das figuras começou a se destacar das demais.
Era o homem de jaleco, Arthur Lacerda. Ele apareceu na parede à frente dela, olhando diretamente em seus olhos. "Você entrou sem permissão", disse ele com voz fria. "Quem é você? O que é este lugar?" O reflexo final, o espelho que vê tudo o que o mundo esquece. Ele se aproximou, o rosto quase tocando o vidro. "Você não devia ter trazido o espelho." Marina deu um passo para trás, apavorada. "Eu só quero sair." "Saída?" O homem sorriu. "Não há saída. Há apenas troca." De repente, o vidro atrás dela se abriu como se fosse líquido. Uma mão surgiu da superfície e agarrou o pulso dela com força. Marina gritou, tentando se soltar, mas a força era absurda. O braço começou a ser puxado e ela caiu de joelhos, arranhando o chão em desespero. "Solta, por favor, solta!" O homem observava, impassível. "O reflexo precisa de alguém para ficar, e você olhou por tempo demais." A mão puxou mais forte, e por um momento o corpo de Marina atravessou parte do vidro, até o ombro, como se mergulhasse em água fria. Ela viu rostos do outro lado, dezenas de pessoas presas, todas olhando para ela, algumas com olhos totalmente brancos, outras com sorrisos desumanos. Mas antes que fosse completamente tragada, a cápsula de Helena ao centro começou a emitir um som agudo. A luz vermelha se apagou. O vidro que a prendia se abriu lentamente e Helena moveu os dedos. Marina congelou. O corpo dela estava vivo. Os olhos se abriram de repente, negros como o reflexo mais profundo. Helena levantou o olhar e fixou Marina, ainda ajoelhada. "Você não devia ter vindo." O braço que a segurava soltou. Marina caiu para trás, ofegante, enquanto Helena saía da cápsula. O líquido transparente escorria pelo chão, formando uma poça que refletia as duas. O ar se encheu de um zumbido baixo, quase imperceptível. Helena caminhava lentamente, a pele pálida, os movimentos lentos, como se tivesse esquecido como usar o corpo. "Eu vi o outro lado", disse. "E agora o quarto também vê você." Marina tentou levantar-se. "Eu só queria entender." "O que é isso?" Helena inclinou a cabeça, os olhos vazios. "O reflexo é o que sobra quando a lembrança morre. E o quarto é a lembrança do reflexo." A mente de Marina girava. Nada fazia sentido, mas tudo parecia real. O vidro nas paredes começou a mudar novamente. Agora mostrava cenas de Marina, não de Helena. Ela se viu chegando à casa, pegando o espelho, dormindo em seu quarto, sonhando com Helena. Toda a vida recente dela estava sendo projetada ali. Helena se aproximou. "Agora ele te conhece." Marina sentiu algo gelado tocar sua nuca, virou-se lentamente e viu uma terceira figura no reflexo. Não Helena, nem ela. Era uma mistura das duas. Rosto híbrido, metade reconhecível, metade distorcido. "O que é isso?" sussurrou. Helena respondeu sem hesitar. "O que a casa cria quando precisa lembrar." A criatura deu um passo à frente. O vidro se distorceu, vibrando em ondas. E então, uma força invisível puxou Marina contra a parede, prendendo-a de costas. Helena observava em silêncio, os olhos fixos. Marina tentava se soltar, mas não conseguia mover nenhum músculo. A superfície do vidro começou a se moldar ao redor do corpo dela, como se a engolisse. A respiração ficou curta, o peito preso, o ar frio invadindo os pulmões. Helena se aproximou e encostou a mão sobre a superfície. "Agora você é parte dele, e o quarto vai lembrar de você." Marina tentou gritar, mas o som morreu dentro da garganta. O vidro a envolveu por completo e então tudo ficou escuro. Por alguns segundos, só o som da respiração dela se ouvia. Depois, silêncio absoluto. Não se sabe quanto tempo passou, mas quando Marina abriu os olhos, estava de volta à entrada da casa. O sol nascia. Ela respirou fundo, tentando entender se ainda sonhava. Tudo parecia igual, exceto por um detalhe. O espelho dourado estava em suas mãos. Olhou para o reflexo. A imagem mostrava o interior do quarto circular. E dentro dele,
ela própria, parada, imóvel, como uma estátua de vidro. Marina gritou e jogou o espelho longe. Ele caiu no chão e se partiu ao meio. Mas, nos fragmentos quebrados, as duas versões dela continuavam presas, observando uma a outra. A voz de Helena ecoou em sua cabeça. O quarto nunca fecha. O espelho partido continuava no chão, refletindo a manhã acinzentada. Marina estava de joelhos, respirando com dificuldade, incapaz de tirar os olhos dos fragmentos. Em um deles, via o próprio rosto, pálido, sujo, desesperado. No outro, a imagem dela dentro do quarto, imóvel, como uma lembrança que se recusa a desaparecer. Ela pegou um dos pedaços e o analisou à luz fraca. A imagem no reflexo parecia se mover levemente, como se a estátua de vidro piscasse. Assustada, Marina jogou o fragmento longe. Ele ricocheteou contra o chão e deslizou até parar aos pés de uma sombra. Ela ergueu os olhos. Helena estava ali, parada, de pé, com o corpo coberto de fuligem e os olhos escuros como obsidiana. A pele parecia translúcida sob a luz. Helena deu um passo à frente. Eu te avisei. Você está viva? Marina mal conseguia falar. Não exatamente. Helena olhou ao redor, observando o terreno queimado. Ele ainda lembra. Marina se levantou lentamente. Quarto, a casa, tudo é ele. A brisa soprou, carregando cinzas pelo ar. Helena se aproximou e, à medida que o fazia, o reflexo de ambas começou a se projetar no vidro intacto da parede mais próxima. Só que os reflexos não estavam sincronizados. A imagem de Marina recuava quando ela avançava, e a de Helena se movia antes dela. Ele não apaga, disse Helena. Ele grava o que somos e o que esquecemos, e quando lembra, nos recria. Marina deu um passo para trás. Você quer me matar? Helena balançou a cabeça devagar. Não, eu quero te mostrar. De repente, o chão vibrou. Os fragmentos de vidro espalhados começaram a brilhar, unindo-se como se fossem atraídos por uma força invisível. Os pedaços se reorganizaram em um círculo ao redor delas. Dentro dele, o reflexo do quarto apareceu novamente, e no centro, o corpo de Helena imóvel, como antes. Ele nunca foi destruído, disse Helena. O fogo não o alcança, nada alcança, porque ele existe em todos os reflexos. A imagem dentro do círculo começou a se mover. A versão estática de Helena abriu os olhos e olhou para cima, diretamente para elas. Um eco atravessou o ar, como o som de vidro sendo arranhado. Vocês duas agora são uma. Marina gritou e correu, mas o círculo se fechou à sua volta. O ar ficou pesado. Helena apenas observava, resignada. A casa precisa de memória, disse ela. E o quarto precisa de uma guardiã. As palavras ecoaram como se fossem ditas por várias vozes ao mesmo tempo. O vidro das paredes começou a tremer. Imagens antigas voltaram a surgir. O homem de jaleco, o experimento, a primeira ativação da cápsula. E entre todos eles, uma constante. Sempre havia alguém olhando para dentro. Sempre uma testemunha. Marina caiu de joelhos, as mãos pressionando os ouvidos. As vozes eram ensurdecedoras. Ela olhou para cima e viu o reflexo dela e de Helena se fundindo. Os contornos dos dois corpos se sobrepunham, dissolvendo-se até se tornarem uma única figura de luz azulada. Então tudo parou. O som cessou, o vento se foi, e as duas estavam de pé novamente. Mas agora, algo havia mudado. Helena olhou para Marina e sorriu. Agora, ele nos vê do mesmo jeito. Marina olhou para o vidro mais próximo. Havia apenas uma delas refletida, mas não sabia qual das duas era. Alguns dias depois, uma equipe de demolição chegou ao local. Os engenheiros foram instruídos a derrubar o que restou da estrutura e remover os materiais, mas logo perceberam que as paredes de vidro não cediam a nenhuma ferramenta. Nem maçaricos, nem explosivos. Nada funcionava. Um dos trabalhadores, curioso, aproximou-se de um dos painéis e tentou ver através. Chamou os colegas.
Tem alguém ali dentro? A superfície mostrava uma silhueta humana, imóvel, com a mão encostada no vidro. Quando o homem se aproximou para olhar mais de perto, o reflexo piscou. Ele caiu para trás, assustado. Os outros riram, achando que era reflexo do sol. Mas, à noite, quando voltaram para cobrir o local, o painel estava iluminado por dentro. E o reflexo mostrava duas figuras, duas mulheres, de mãos dadas. Em uma sala fria de laboratório, a imagem de segurança da casa de vidro piscava em uma tela antiga. Um homem observava, tomando notas. O logotipo no monitor era o mesmo que Marina havia visto dentro do quarto. Projeto Reflexo, iteração final. Recuperação concluída, disse uma voz eletrônica. O homem sorriu. Excelente, o sistema aprendeu. Na tela, a imagem ampliou-se, mostrando o interior do quarto. Helena e Marina estavam lá, ou o que restava delas. Suas formas fundidas moviam-se em sincronia, observando o vidro de dentro, como se procurassem alguém. O homem digitou algo no teclado. Em próximo teste, espelho portátil série H04. A câmera aproximou o rosto das duas mulheres. Ambas viraram a cabeça lentamente, como se soubessem estar sendo observadas, e sorriram. O monitor tremeu e a transmissão foi cortada. Na manhã seguinte, o espelho dourado, o mesmo encontrado nas ruínas, reapareceu misteriosamente em uma loja de antiguidades na cidade. O vendedor o colocou na vitrine, sem saber sua origem. Durante o dia, dezenas de pessoas pararam para se olhar nele. Algumas sorriram, outras se afastaram rapidamente, sentindo um desconforto inexplicável. À noite, quando o dono fechou a loja, notou algo curioso. No reflexo da vitrine, as luzes da rua refletiam duas figuras femininas, paradas lado a lado, observando. Mas dentro da loja não havia ninguém. Mas se o reflexo aprendeu, quem realmente está do lado de fora agora? E o que acontece quando o espelho decide lembrar sozinho? Amanhã, parte 4. O reflexo inverso. Não perca o próximo capítulo dessa história aqui, no canal Ecos Sombrios, onde o vidro não apenas reflete, ele retém.